E aí, taurinos? Como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura geral, tá? De comecinho de mês. Não é tão comecinho assim, né? Vamos dar uma olhadinha em como é que estão as energias, lembrando sempre, claro, que é uma leitura bastante geral, tá bom? A justiça. Gosto. No fundo do baralho, a carta do 8 de ouros. Aqui tem uma dedicação à justiça. A dedicação a equilibrar certas situações que possam estar desequilibradas aí na sua vida. É um foco também, um foco em aquilo que é justo. Inclusive a definição da carta da justiça, se a gente for juntar ela num termo só, é aquilo que é justo. Quando eu tenho a carta do 8 de ouros no fundo do baralho, eu tenho uma dedicação àquilo que é justo, tá? Tem mais ideias descendo aqui. Aqui tem uma dedicação e uma nova visão sobre o que é justo ou não para mim. E não é muito referente ao o mundo não está sendo justo comigo. Não é isso. São questionamentos a respeito de que até que ponto determinados comportamentos meus são justos comigo. Gigante isso aqui. Até que ponto as coisas às quais eu dedico a minha atenção, o meu tempo e a minha energia são justas comigo? Quais dos meus comportamentos são justos ou não comigo? A gente tem muito aquela tendência a olhar para o externo e achar justo ou injusto o que o externo traz pra gente. Nesse ponto a vida foi justa, nesse ponto a vida não foi justa. Aquela pessoa agiu de maneira injusta e incorreta comigo. E é muito difícil a gente parar para pensar sobre até que ponto os meus comportamentos são justos comigo. Será que eu mereço pensar determinada coisa de mim mesmo? Será que eu mereço fazer determinadas coisas para mim? Será que eu mereço sabotar certas coisas que seriam boas para mim? É claro que quando a gente está falando de comportamentos, a gente pode estar falando muitas vezes de questões inconscientes. Quando a gente está falando de autossabotagem, muitas vezes a gente está falando de coisas inconscientes. Ninguém vai lá e diz, agora eu vou me sabotar, agora eu vou me derrubar. São processos inconscientes. Entretanto, quando eu entro nessa energia da justiça aqui, eu estou trazendo para mim próprio um questionamento de é justo comigo mesmo agir da maneira com que eu estou agindo? Fazer as escolhas que eu estou fazendo? Tomar as decisões que eu estou tomando? A carta da justiça ela tem muito uma definição de retidão. Se eu tenho determinados objetivos, se eu tenho determinados pontos para chegar, é justo que eu haja, que eu tenha ações e decisões que não vão me levar ou que me prejudiquem a ponto de não me deixar chegar onde eu quero chegar? Espero que eu esteja sendo claro. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Tem mais, tá? A pessoa não consegue parar de falar, né? Tirou duas cartas e não consegue parar de falar. Quando eu tenho um objetivo, é justo que eu exija de mim mais do que minhas forças podem entregar? Quando eu quero encontrar a paz, é justo que o principal algoz, é justo que a principal coisa que me tire a paz seja a minha própria cabeça? Tem mais. Se eu ficar só nessas duas cartas, tem mais, tá?
E eu vou ter que trazer. É justo que eu me mantenha em situações repetitivas que já não me ensinam mais nada? É justo comigo? É justo que eu me mantenha tranquilo? É justo que eu fique procurando tranquilidade dentro de situações que não me ensinam mais nada? Que eu tenha que me conformar com situações que já não trazem sentido para minha vida? Eu vou tirar mais cartas aqui para eu não ficar só nessas duas, mas daria. Uau. 3 de copas. 3 de copas traz o conceito de compartilhar. Principalmente o conceito de compartilhar sentimentalmente. Dentro de uma leitura tradicional é a comemoração. Entretanto, quando a gente analisa a carta ao pé da letra, a gente está falando de compartilhar emoções. Quando eu trago o conceito de justiça para cá, vocês já ouviram aquela história de que a águia anda com águia, o leão anda com leão? Dentro daquilo que eu quero alcançar na minha vida, é justo comigo que eu divida o meu tempo com certas pessoas, certas energias? É justo que eu escolha o prazer imediato ao invés do prazer a longo prazo? Porque o que eu estou vendo aqui são taurinos que estão fazendo opções de vida aqui que são muito determinantes para o futuro. Tem uma ideia financeira aqui também, tem uma ideia de eu estar buscando o equilíbrio no meu comportamento para que eu receba, para que eu construa aqui a possibilidade de no futuro colher de maneira justa aquilo que eu quero. E aí esse reequilíbrio, ele passa por comportamentos, passa por ideias, passa por crenças, mas passa também por ações físicas. Ações físicas de onde eu vou colocar o meu tempo, onde eu vou colocar o meu dinheiro, onde eu vou colocar a minha atenção, para que seja justo que eu receba aquilo que eu quero receber mais à frente. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Uau. O As de Ouros. Muito de construção material, então. A gente está pedindo aqui a energia de termos gerais, e quando a gente está falando de termos gerais não sentimentais, a gente está falando de carreira, de vida cotidiana, daquilo que me traz estabilidade. Alguns taurinos aqui, energia de terra não teria como ser diferente, estão pensando sobre um novo tipo de estabilidade, sobre um novo tipo de início. A As de Ouros traz a ideia de novo início. A ideia de oportunidade de novo início, mesmo que eu tenha que criar essa oportunidade de novo início. E é um desenvolvimento aqui daquilo que é firme para que eu tenha as bases necessárias para esse novo início. Nova carreira, nova casa, nova escolaridade, quem sabe, aquilo que vai trazer estabilidade. Eles, o questionamento aqui na minha cabeça segue grande no é justo com você, é justo comigo? Quando o mundo obedece um tipo de justiça, eu só colho aquilo que eu planto. Quando o mundo obedece um tipo de justiça, aquilo que eu desequilíbrio, aquilo que eu desequilibro, eu tenho que equilibrar. Se eu quero mais para frente determinado tipo de consequência, eu tenho que começar com as ações agora.
E não é justo com você, Taurino, abrir mão das coisas que você quer colher lá na frente, porque o outro não vai gostar, porque a cabeça se enche de ideias contrárias, porque podia ser até uma carta de espadas aqui nesse 7 de paus, que o conceito seria o mesmo. Quando a minha cabeça não permite que eu tenha ações que correspondem àquilo que é justo para mim. Quando a minha cabeça é o meu pior inimigo. Quando eu tenho conflitos de vontade. Eu quero fazer isso porque isso vai me trazer alegria agora. E depois não importa. E eu quero a construção de uma firmeza. Quem está confuso aí vem para uma leitura particular, tá? Vocês pediram novos tipos de leitura e eu criei novos tipos de leitura. Antes eu oferecia só 5 tipos de leituras particulares, agora eu ofereço 10. Isso para quem está precisando tirar dúvidas, tem leituras mais rápidas, tem mais tipos de leitura. Me chama no número que tem aqui na descrição do vídeo e eu explico para você os valores, as datas, a agenda está aberta, não perde, tá? Para não ficar nessa confusão. Ainda, quando eu estou falando de as de ouros, eu estou falando sobre oportunidades, sobre chegadas de possibilidades materiais. E aí, se eu quero aqui estabelecer o que eu vou colher lá na frente, eu tenho que ser justo com o plantio aqui e agora. Sem deixar a minha cabeça incomodar, sem deixar a minha cabeça impedir que eu comece o plantio daquilo que eu quero estabelecer como destino para mim. Vamos ver o que mais. Também tem uma questão da paz que eu posso alcançar quando eu alcanço determinado tipo de estabilidade. Espero que não esteja muito confuso para você, tá? Porque tá caindo aqui na minha cabeça toneladas de informação e aí transformar tudo isso em frase coesa é complicado. Também me contem aí nos comentários como é que tá o meu áudio, tá? Vocês estavam pedindo para eu aumentar o volume, eu aumentei. Eu não quero que fique distorcido o áudio. Rainha de paus. Muito que bem. São 2 extremos aqui, tá? São 2 extremos. Um dos extremos. Não é justo que eu não coloque em ações as minhas ideias. Não é justo comigo que eu não coloque em ação as minhas ideias, que eu não coloque em prática. Mas também não é justo que eu coloque toda a energia, toda a atenção na execução de alguma coisa a ponto de me exaurir, a ponto de me destruir. Observa. Quando a gente tem 9 de ouros, aliás, 9 de paus, que é o que eu tenho no fundo do baralho, e a gente tem rainha de paus, a gente está falando de 2 energias de paus, mas também a gente está falando aqui de eu me estragar, me destruir numa dedicação extrema, e aqui eu tenho a rainha de paus que fala sobre a vontade bem usada. É disso que essa leitura está falando, sobre justiça e equilíbrio das suas ações com você. Legal querer alguma coisa, querer colocar alguma coisa em prática, mas eu não posso me destruir. Legal querer colocar alguma coisa em prática, mas eu tenho que usar a minha vontade da maneira correta, pelo caminho do meio. Lembra que eu disse para você ali no começo da leitura que a energia da justiça fala sobre caminho do meio? Quando eu tenho que ser justo comigo, eu tenho que usar as minhas forças no quanto eu posso usar de maneira razoável. Razoável vindo da palavra razão, razoável. De maneira justa e correta comigo. Equilíbrio, racional. Para que eu seja justo comigo e o mundo seja justo comigo também. Ainda no fundo do baralho eu tenho a carta da morte, tá? A gente tem uma transformação grande para chegar aí, um nascer e um renascer, e é um nascer e renascer
nas suas atitudes e no seu modo de pensar, porque a gente tem uma transformação no sentido de mudam as coisas aqui dentro de mim, mudam as coisas do lado de fora. Parece caos, mas é o nascer de um novo dia. Parece uma bagunça, mas é o caos que precede o equilíbrio. Também, a bandeirinha que eu tenho aqui, junto com essa figura da morte, indica a possibilidade de uma nova vida. É isso que essa flor está simbolizando. Aquela limpeza que é necessária acontecer antes de um novo dia nascer, uma metamorfose. E ainda falando em limpeza, aqui na descrição do vídeo você encontra profissionais de outras terapias que eu indico. Tem uma pessoa ali que faz limpezas energéticas, aberturas de caminho para o amor, para a justiça, para a saúde, para o que for necessário. E também tem uma outra profissional que faz mapas astrais e revolução solar. Indico as duas, são profissionais de minha extrema confiança. Seguindo, não é à toa que lá no fundo a gente tem um sol nascendo entre duas colunas. São duas colunas neutras, observa. Duas colunas de cor neutra indicando o quê? O sol nasce no meio dessas duas colunas. Neutralidade. A gente está falando sobre equilíbrio de ação aqui. Eu tenho que ser justo, então eu tenho que encontrar o caminho razoável, o caminho do meio para as minhas próximas ações. Com a energia da carta da morte, o que a gente estava trazendo? A ideia de que o caos que se estabelece antes dessa transformação parece que às vezes vai deixar a gente louco. É a própria energia da carta da morte. Entretanto, se eu me entrego às transformações benéficas que a vida vai trazendo para mim, um novo dia está nascendo aqui. A vida está transformando você para que você consiga agir de modo justo consigo próprio e, portanto, para que a vida seja cada vez mais justa para você. Eu me apaixonei por essa leitura, embora ela seja bem densa, né? Forte. Taurino, daqui a pouquinho eu tô de volta, tá? Com as leituras de amor. Até lá, o que eu peço para você? Que você curta esse vídeo, que você deixe um comentário fofo aqui para mim, porque eu leio todos. Que você se inscreva no canal e ative a sinetinha. Se você faz essa movimentação toda, você está me devolvendo a energia que eu entrego para você e está agindo de maneira justa. E também indica para o YouTube que o vídeo foi interessante para você e, portanto, o YouTube vai indicar para mais gente. Tá bom, Taurino? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Até lá. Beijo, beijo.